Você sabia que o Jerk é um dos restaurantes que passaram pelo pesadelo na cozinha, tendo ele um dos desfechos mais surpreendentes de toda a história do programa? Acabou, mano. Acabou. Pior já passou. Mano, que foi? Que foi? Vai se James, você tem que mudar. Um rumo na sua vida você tem que tomar. Que isso, meu irmão? Levanta, negão. Bora dar um jeito nessa situação. Que feio, irmão. Mano, você fez uma música inteira pra mim esculachar? O vídeo de hoje vai te mostrar mais um capítulo da série O Triste Fim dos Restaurantes do Pesadelo na Cozinha. Se você pesquisar hoje no Google Maps pelo endereço da rua Bento Freitas, número 158, no bairro da República, em São Paulo, que é onde ficava localizado a sede do restaurante, você vai descobrir que as portas daquele restaurante caribenho estão hoje fechadas. Então fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar como uma decisão equivocada pode ter mudado completamente o destino desse icônico restaurante. O Jerk ganhou fama por ser um dos poucos restaurantes a servir comida jamaicana e comida caribenha aqui no Brasil. Desde o início ficou claro que o problema não era apenas o atendimento ou a qualidade da comida. O principal problema estava no dono do restaurante, que ao invés de ouvir os conselhos de um chefe renomado como Eric Jacquin, insistia em querer administrar o restaurante do seu jeito, sendo que ele nem tinha muita experiência com gastronomia. Você acha que aqui tem a estrutura para ter os dois tipos de cardápio? Eu acho que temos. Se tem condição, vai ter dois cardápios. Eu acho que temos. Como? Temos. Explica por quê. Com treinamento, né? Como conhecimento certo, a gente consegue executar isso. O motivo de dividir é porque o churrasco tem sua própria cultura. James se apegou firmemente à sua ideia em operar dois restaurantes dentro do mesmo espaço, sobrecarregando a equipe, a cozinha, a operação e até dividindo a identidade da marca. Eric Jacquin chamou a atenção para isso diversas vezes durante o programa, alertando que aquele modelo poderia trazer sérias consequências para o futuro do restaurante. Como você viu? É muito difícil conversar com você. Porque é muito difícil, eu estou tentando explicar. E o objetivo é para ter dois cardápios separados, e é isso que eu vou fazer. Que eu quero. Se tiver dar certo, é em frente. Se o melhor jeito para você é isso, vamos fazer isso. Sim. Mas eu acho que está no caminho errado. Nem estou duvidando a capacidade dele. O cara é mas ele não é o dono do Jerk's. Eu acho que assim a gente oferece mais opções para o clientela. Não é a mesma opção. O contrário, você corta as pessoas. Uma pessoa sozinha, uma coisa. Uma de 7 e outra. Não, mas eu quero o sabor do churrasco. Não, mas eu quero tudo mais. Tá? Um vai subir, outro vai ficar embaixo. É isso que você quer? Depois que o restaurante foi reformado, todos estavam felizes. Parecia que tudo correria bem. Os meses passaram, as pessoas foram chegando no restaurante para conhecer o novo espaço e como ele ficou após a reforma, e o restaurante continuou funcionando normalmente. Mas recentemente, de forma curiosa, James publicou um vídeo no Instagram do restaurante Jerk anunciando que ele fecharia a unidade do restaurante, que fica localizado na rua Bento Freitas, número 158, no bairro da República, em São Paulo. E eu tenho uma notícia para passar para vocês. O Jerk's vai parar de funcionar como restaurante, infelizmente. A gente vai fechar, né, nossa unidade que fica no centro, na República, rua Bento Freitas, né, 158. Foi muito demorado chegar até esse ponto, né, para tomar essa decisão. Eu sou um empreendedor e quem empreende sabe que para chegar numa decisão dessa é um processo dolorido. Mas depois de aceitar a realidade, a decisão acaba sentindo um pouquinho mais leve e um pouquinho mais cheia de esperança, né? Então, a partir de agora, não vamos funcionar como restaurante. Esse capítulo de Jerk's
vai fechar. O Jerks tem 6 anos, né? A gente vê história aqui, né? O Brasil nunca teve um restaurante jamaicano que durou tanto tempo. Existia por 6 anos, né? Isso é bastante tempo para quem tem restaurante, sabe, né? E isso aí é consequências de várias coisas, né? Mudança da minha vida como empreendedor, amadurecimento, né? A minha mente empreendedor, né? Porque a gente amadurece ao longo do caminhada de empreender. Jerky's como empresa não vai deixar de existir, só que a gente vai mudar o jeito como a gente opera, tá? Então não vamos ter mais restaurante. Apesar de sentir uma ar de tristeza, assim, são vários sentimentos, várias emoções, é difícil para explicar. Mas eu sei que eu estou tomando a melhor decisão, né, para a empresa, né, para a gente. Eu sei que, por exemplo, ao longo dos tempos, vocês apoiaram muito o Jerky's, então a gente sempre tentou agregar na sociedade em geral. E eu sinto orgulho sobre isso, sabe? Mas, como eu falei antes, o Jerky's como uma empresa não vai acabar. Né? A gente vai reformular algumas coisas para a gente conseguir melhor atender vocês. Né? Nos próximos vídeos, vai ter outros vídeos onde eu vou dividir minha experiência, né, de um empreendedor que nasceu em outro país, veio para o Brasil para estudar, para viver e depois para empreender. Então eu acho que essa história, a história de Jerky's pode agregar na caminhada de vários outros empreendedores ou pessoas que não querem abrir empresa, entendeu? Mas eu acho que essa história deveria ser contada mesmo. Acho que muitas pessoas querem saber sobre os bastidores, né, da nossa empresa. Então, essa vai ser... Depois desse anúncio do James, algumas peças começaram a se encaixar na minha cabeça. Bom, como podemos ver no vídeo, James deixou claro que a marca Jerky não acabou. Ele apenas deixou de operar como um restaurante fixo na região da Praça da República em São Paulo. Segundo o comunicado, o Jerky continuará existindo por meio de festivais, eventos e outras experiências gastronômicas. Na prática, a empresa abandonou um modelo tradicional para apostar em uma operação muito mais flexível. Essa decisão pode parecer apenas uma mudança de estratégia, mas quando lembramos de tudo o que aconteceu durante o episódio do Pesadelo na Cozinha, fica difícil não imaginar que esse possa ter sido o motivo para que James pudesse querer fechar o restaurante. Desde o primeiro momento, Jacan deixou claro que manter dois conceitos diferentes funcionando dentro do mesmo restaurante aumentava a complexidade da operação, sobrecarregando a equipe, a cozinha, dividindo opiniões, que não era benéfico para a operação do restaurante. Mais ingredientes para controlar, mais processos para organizar, podendo aumentar o desperdício de comida, tornando a gestão cada vez mais difícil. E foi justamente esse ponto que o Jacan tentou avisar. Naquela época, muita gente viu o episódio e enxergou aquela discussão apenas como uma diferença de opinião entre um chefe renomado e um empresário aspirante no ramo da gastronomia. Hoje, olhando para o desfecho dessa história, nós vemos que aquela conversa ganhou um peso completamente diferente e nos mostra como decisões de gestão podem influenciar diretamente o futuro de um negócio. E agora vem a parte mais importante dessa história. Entendemos que precisamos ouvir pessoas que têm mais experiência para que possamos crescer e evoluir cada vez mais em nossas vidas. Não é possível afirmar que o fechamento do Jerky aconteceu exclusivamente por esse motivo. Porém, é difícil esquecer o quanto James ignorou os conselhos de um renomado chefe como o Jacan. E essa, para mim, sem dúvida, é a maior lição de toda essa história. James precisava entender que quanto mais complexa a operação, maior seria a necessidade de faturamento para manter tudo funcionando de forma saudável. Talvez tenha sido exatamente por isso que a marca decidiu abandonar o modelo tradicional e buscar um formato mais leve, antes que a situação se tornasse ainda mais difícil.
Mas e aí, o que você acha sobre o desfecho dessa história? Você acredita que o fato de James ter ignorado os conselhos de Jacquin foi o motivo principal desse restaurante ter fechado as portas? Se você quer ver aqui no canal mais vídeos que vão mostrar o triste fim dos restaurantes do Pesadelo na Cozinha, deixa aí nos comentários qual restaurante você quer que eu grave um vídeo para eu estar falando e mostrando os possíveis motivos que levaram esses restaurantes a fecharem as portas. Inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Tchau, tchau!